Boa noite, meu nome é Jairo Farias. Eu estou aqui para cumprir o roteiro de atividade avaliativa da professora Luciana, da turma de Cálculo 2 Civil, onde o meu roteiro foi a orientação 4. Conceitue integral definida, mostrando no gráfico a sua aplicabilidade. O primeiro ponto da nossa atividade é conceituar uma integral definida. Uma integral definida nada mais é do que uma integração de uma função delimitada pelo intervalo de 2 ou qualquer ponto. No caso, seria a menor ou igual a x, menor ou igual a b. Nisso, a gente pode representar da seguinte forma: integral de a b em função de x. A outra parte é mostrar no gráfico a sua aplicabilidade, que seria da seguinte forma: nós temos um gráfico onde o ponto A está aqui, o ponto B, e temos aqui a sua delimitação, onde a representação gráfica a gente vai colocar os retângulos, aqui assim, seria essa parte, dentro da delimitação de A a B, e fazendo uma macro aqui, nesse retângulo, a gente tem isso aqui, ΔX, onde a função vai ser aqui, em x. Assim, a gente vai ter, no caso, a somatória do limite de n tendendo a infinito, onde n é infinito aqui, começando do ponto 1 e o ponto inicial, onde a função de x vai ser vezes ΔX, que fica delimitando aqui a integral de a b dentro da função dx. Explique o teorema fundamental do cálculo. A questão 2 ela pede para a gente explicar o teorema fundamental do cálculo, que nada mais é do que uma relação entre a integração e a derivação, onde podemos colocar a derivada de x, em função essa integral de a x, na função x dx, nós teremos a função original. Por exemplo, temos aqui a função de x², onde temos a integral dessa função dx aqui, onde temos x² dx. Integrando isso aqui, a gente vai ter x² sobre 3, e voltando à derivada, vamos ter x² sobre 3, que é ela aqui que a gente fez. A gente vai colocar aqui, derivando, ao quadrado aqui, 3. Aqui a gente vai cortar e nós vamos ter a função original, x aqui, x². Fale sobre a aplicação de integral na engenharia. Na pergunta 3 aqui, fala-se sobre a aplicação da integral na engenharia. Então, nós temos exemplos aqui para engenharia química. Um exemplo seria utilizando na cervejaria para cálculos termodinâmicos, que a gente utiliza como fundamentação as integrais, onde a gente pode pegar um trocador de calor, onde aqui o mosto, que seria da fabricação da cerveja, ele passa totalmente quente e em questão de segundo, quando ele passa pelo trocador de calor, ele já sai resfriado. Outro ponto importante também seria na questão da modelagem das caldeiras, onde a gente pode medir os cálculos de maior temperatura ou de menor temperatura através de sistemas, softwares, que utilizam integração. Explique a resolução do problema abaixo. Um tanque tem uma forma de um cilindro de raio igual a 4 metros e altura a 8 metros. Supondo que esteja cheio, o peso da água por metro cúbico é 9.807 newtons. Encontre o trabalho efetuado para esvaziar o tanque pela parte superior, considerando que a água seja deslocada por meio de um êmbolo partindo da base do tanque. Bom, na questão 4, é pedido para que a gente encontre, supondo que um cilindro ele esteja cheio, e ele tem o raio igual a 4 metros e a altura 8 metros também. E a gente, na verdade, ele quer que ache o trabalho que vai ser feito para esvaziar esse tanque pela parte superior, considerando que a água seja deslocada por um êmbolo. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que saber o volume, na verdade, que é representado por V igual a área vezes altura, onde a área vai ser π vezes R ao quadrado,
e a altura é representada pela variação de y. A gente tem que lembrar de algumas fórmulas matemáticas básicas para a gente poder calcular isso, onde o trabalho vai ser a força vezes deslocamento e a força ela é igual à gravidade vezes a massa. Outro ponto importante, que seria o x da questão, é lembrar que a variação de y ela vai de 8 dividido por n, que n vai ser, no caso, o número de camadas que a gente vai ter para esvaziamento desse tanque, e 8, no caso, é a altura dele. Aplicando isso, a gente tem aqui que massa é igual a densidade vezes o volume, onde a massa vai ser, a específica vai ser 9.807 dividido pela gravidade, vezes π, r ao quadrado, vezes a variação de y. Onde nós temos que força é igual a gravidade vezes massa, onde a gente tem a gravidade aqui, que a gente pode cortar com a gravidade da densidade, ficando apenas 9.807 vezes π, r ao quadrado, e a variação de y. Então, a gente pode ter que o trabalho nada mais é do que o somatório do ponto inicial ao ponto n, que são, na verdade, o número das camadas que a gente precisa identificar também. E ficamos com y, o trabalho em função de y vezes a variação de y. Aplicando isso, a gente vai ter, sendo que o trabalho de y vezes a variação de y, na verdade, é uma integral que parte de 0 a 8, com os valores que a gente encontrou, que é 9.807 vezes π vezes 4, que é o valor que ele dá lá da questão, que é a área elevado ao quadrado, vezes y, vezes dy, para n, tendendo ao infinito. A gente aplicando isso na integral, a gente vai integrando, na verdade, a gente fica com uma integral de 0 a 8, com 9.807 vezes π vezes 4 ao quadrado, vezes y dx. Toda constante a gente vai colocar para fora da integral, onde ficaremos com 4.902,953, integral de 0 a 8, y dy. A gente fica com 4.927,953 vezes, integrando já aqui, a gente tem y ao quadrado sobre 2 na função de 0 a 8. O que a gente pode estar fazendo agora? Para a resolução disso aqui, a gente vai voltar novamente para a numeração que a gente tem, que é 492,953, vezes 8 ao quadrado. A gente está substituindo, na verdade, y, porque ele dá para a gente que é o valor da altura, que vai de 0 a 8. Então, a gente tem lá 8 ao quadrado sobre 2, menos o outro valor, que parte de 492 vezes 953 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser 0. A gente vai ficar com 492,953 vezes 32, que a gente vai chegar ao valor de 15,74 Newton por metro, que na verdade isso vai ser o deslocamento, o trabalho que a gente vai ter em relação ao deslocamento. Então esse vai ser o trabalho que a gente encontrou.